Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Agora, a galera participando por aqui, óbvio que vão perguntar também em relação a jogadores históricos. Perguntar pros dois. Primeiro vamos falar de Falcão, obviamente. Não tem como falar de futsal e não falar de Falcão. Esse nosso último título é o último com o Falcão, né? Isso. Em 12, né? 12. Não, tem uma das Copas que ele joga, ele tem um Isso. problema facial. Isso, durante tudo o mais. jogo, né, pô? Durante o jogo. Aí, eu acho que é fácil de falar, mas por que o Falcão, e se pra vocês ele é o maior jogador da história do esporte, assim? Pra Vai? mim, sim. Acho que por toda a história que ele construiu, o primeiro sempre teve uma mentalidade ganhadora. Depois, ele, nos momentos importantes, ele sempre teve muita estrela em fazer gols espetaculares em finais. A gente fala até às vezes, fazer um gol bonito, é legal. Mas ele fazia gol bonitos nos momentos importantes. Então, acho que são vários fatores que tu decidia com vê... golaços, né? Isso. Chapelando, Então, acho que são cantinho, vários né? fatores que tu vê, sem contar títulos, números, que nada paga. Então, acho que pra mim, como eu falei, o Lenício foi meu ídolo, mas pra mim o melhor jogador da história foi o Falcão. A história do futsal. Da história do futsal. Chegaram a perguntar até pra você, o Ricardinho português, chega perto? Muito bom jogador, mas não, pra mim o Falcão é muito maior. Por quê? É acima. São- Ricardinho é um Falcão beta, assim, versão beta, não? São diferentes. Inacabado? Não, ele é um Falcão, mas o Falcão é melhor. Ele é o Falcão. Não, ele fazia algumas coisas muito fodas, né? O Ricardinho de muito habilidade, habilidoso. Muito bom, um jogador muito completo, Mas o Falcão fisicamente fazia forte. coisa... Mas ele, tanto que até o próprio Ricardinho, o ídolo dele é o Falcão. Ele tem uma tatuagem do Falcão desenhada. não. Pra você ver, Já já que disse ele mesmo tudo, já né? fala que o Falcão é melhor. O Falcão é muito foda. E pra você, Marquinhos? Também. Eu tive Porque assim, tem sempre o nome assim, Manuel Tobias. Tobias. Sim, tá outro, outro grande. Só que tá o que, diferente que, jogador. o que acontece no esporte, né? O que nós esperamos do esporte, né? Algo que é muito imprevisível. Por exemplo, o Manuel, cara, sensacional, um grande craque. Eu coloco ele e o Falcão na mesma Mesma prateleira. né? Qual a diferença? A diferença, por exemplo, que o Manuel, ele pauta a carreira dele, né, num momento onde tinha menos visibilidade, menos rede social. O Manuel era muito cirúrgico, assim, muito vertical, mas só que os movimentos deles eram muito técnicos, né? Então ele fazia tantos gols quanto o Falcão fazia. Mas a diferença, por exemplo, é que o Falcão ele se conecta numa era muito digital, muito tecnológica, com muitas crianças, com muitos adolescentes. Jogo carismático. E aí vem a plasticidade do movimento. E aí, cara, ele teve esse upgrade, né, individual, que é dele, né? E eu tive, assim, o privilégio, vou dizer assim, de trabalhar com ele quando eu assumo a seleção no último ano dele, né? E, infelizmente, eu queria ter ele antes, porque daí ele ia me ajudar a ganhar algumas coisas, como ele ajudou muita gente, né? Porque tem uma hora que o treinador, ele no banco, ele só reza. E o atleta vai, sabe, tira alguma coisa diferente. Nós como treinadores, a gente tem que se colocar numa função muito de coadjuvante, porque é a função que a gente tá. Não a gente queria assumir o protagonismo. Você Então, planeja, ele vai executar. Então ele fazia umas coisas assim do nada, né? Que eram respostas às vezes muito sensoriais, assim. Ele percebia algo que ninguém percebia e ele fazia. Cara, e aí ele passou a ter uma confiança muito grande. Eu acho que o homem lá em cima também ajudou muito ele, e ele deve agradecer muito, né? Porque, cara, ele fazia e dava certo, né? Então você via ele nos treinamentos fazer movimentos nos treinos, eu ficava olhando e digo, meu Deus do céu. Porque ele, cara, perfeição, né? Ele faz hoje esses desafios e é real, cara. É real, ele pode estar na quadra de defesa, aqui tem uma tabela de basquete, ele dá e a bola entrar na primeira bola. Então, assim, vamos editar, assim, pra outro tu vai dar 10 bolas, aí tu edita que deu certo. Ele era capaz de fazer isso na primeira bola e a bola entrar, cara, assim. Por quê? Cara, um cara iluminado mesmo, né? E ele potencializou isso. E aí o Falcão, um outro aspecto que eu acho que foi muito legal, e a diferença foi muito essa, ele ficou a vida inteira no Brasil. Ele conseguiu ter aqui dentro, financeiramente, algo que pudesse o manter aqui dentro. E aí essa manutenção dele aqui dentro
fez ele se conectar com as pessoas o tempo todo. Porque um a seleção ídolo, jogava muito, ídolo e tal. Eu acho que todo mundo gostaria de ter visto muito mais o Ferrão jogar, por exemplo, uma Liga Nacional. Claro. Né? Sai muito cedo. Né? Ele é um ídolo para as crianças e para os jovens, mas ele poderia ser o triplo se ele se mantém no Brasil. O Falcão conseguiu construir isso na carreira dele, e essa é a parte Muitas legal. vezes com ele levava com a imagem dele times para a cidade, né? Sim. E ele sabia muito bem quem seriam os parceiros deles nas conquistas. Porque um jogador também do nível dele precisa ter... Os seus... E ele tinha, né, não só o staff técnico, mas de jogadores que fizeram a carreira do Falcão ser muito vitoriosa. Né? E eu acho que ele tem gratidão, porque eu já ouvi ele várias vezes agradecer as pessoas por isso. Né? Então, não tem melhor, não tem que escolher entre Falcão e Manuel. Eu acho que os dois na mesma prateleira. Caminhos diferentes e, né, conseguiram... A galera fala que o Rafael diz, o Falcão foi o R10 no campo, só que com longevidade. Exatamente. É o espetáculo A plasticidade dos durante movimentos. a carreira das toda. coisas, Né? Sim. Até o final. Essa parada. Eu ia te perguntar, Marquinhos, se você olha assim, a passagem do Falcão na carreira dele toda pelo esporte, futsal, a saída dele do esporte, ele deixou o esporte como? O esporte, ele deixou marcas no esporte, ele fez com que o futsal evoluísse, essa geração dele, a passagem do Falcão com o estilo dele de jogo, deixou uma marca que tá até hoje aí, que as pessoas estão copiando e tudo mais? Eu acho que sim, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem vontade de tentar coisas que ele tentou, né? E isso é notório em muitos atletas, né? Como ele deixou coisas positivas, talvez ele tenha deixado, não por intenção, mas coisas negativas, como por exemplo, né, a busca por um novo sucessor, né? E não foi ele que provocou isso, né? Mas a gente carente, a gente queria que alguém assumisse esse posto, né? Para trazer essa atenção das pessoas. Né? Porque a gente teve, o nosso futsal sempre foi muito, né, de referências, né? A gente O Vander, Manuel e Falcão, aqui. assim, né? Pelo menos. Fora todos os outros. Todos os outros craques. E hoje eu acho que a gente está mais numa plataforma mais coletiva, assim, né? Então, mesmo que a gente tenha um grande potencial técnico, a gente está mais equilibrado, mais como equipe. Mas o esporte procura isso, né? Como no futebol, vocês acompanham de perto, a gente também ídolo, ele traz fica procurando, né? Porque o ídolo, ele tem isso, né? Ele tem a possibilidade de arrastar multidões com ele, né? Então, trazer isso. Então, por isso que a gente fica procurando, né? Porque a gente quer alguém que seja nossa bandeira, né? Mas eu acho que tem tantas outras formas também de a gente poder continuar falando no nome desses craques todos, né? Aqui a gente poderia listar uma gama de jogadores que tem essa importância. E aos poucos a gente pode ir falando, claro. Mas dar esse destaque para todos eles que são importantes, sem esquecer de que os tempos mudam, as coisas mudam e a gente precisa se adaptar a essas mudanças e vamos seguindo. Talvez a gente seja, no futuro, espero que eu no dia 6 de outubro, reconhecido pelo coletivismo, né? Pela parte equipe mesmo. Um trabalho de equipe bem feito. Ganhando um título mundial, coroando um ciclo legal, bacana. E também pressão, vou jogar pressão agora. Eles precisam marcar o momento deles, né? Eu falo pra eles. Claro. Pô, vocês foram jogadores reconhecidíssimos, né? Ganharam títulos importantes como atletas de clubes. Mas e na seleção? Talvez hoje no nosso grupo sejam poucos que possam levantar a mão e digam assim, não, pela seleção eu ganhei isso aqui. Por quê? Porque eles fazem parte de um ciclo de renovação. Teve ali uma entre, né? Sim. O Ferrão foi jogar primeiro o Mundial dele no Mundial passado. Então. Entendeu? Porque a gente arrastou uma geração forte até 2016 e depois teve que renovar. Então ele marca a carreira, né? Um título mundial marca a carreira, né? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!